professor Luiz Estorgal, que representa aqui o professor Carlos Cordeiro, que foi o organizador do livro que nós chamamos do Colóquio de Açores, ou As Atas de Açores. Então, eu quero agradecer o empenho do professor Torgal, do Carlos Cordeiro, que não está aqui presente, mas muito bem representado, e todos os autores, né, que colaboraram para a composição desse livro. Então, eu passo ao professor Torgal a apresentação do livro, que é para nós, então, um marco, não apenas do ponto de vista de divulgar os resultados do Colóquio de Açores, mas também historiográfico. Eu acho que a cada colóquio nós tiramos um livro, é realmente uma soma, não é, para um avanço nos conhecimentos. Então, passo a palavra ao professor Torgal, que estará apresentando o livro, e só peço licença para ficar na plateia para poder te ver melhor e te ouvir melhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu começava por cumprimentar os nossos colegas organizadores deste colóquio, nomeadamente a minha colega Maria Luísa Tucci Carneiro, que eu conheço, salvo erro, desde 1987, aqui em São Paulo, num colóquio organizado à volta do tema da Inquisição. Suponho que nos conhecemos desde 1987, quando foi do colóquio da Inquisição, era o que eu queria dizer. Longos anos que fizeram com que se consolidasse não apenas uma relação de trabalho interessante e profícua, como se pode ver, mas, por outro lado, uma grande amizade. A professora Maria Luísa é realmente aquilo que eu considero um símbolo da organização, como eu gosto de ser também. Ela sabe disso, que nós por várias vezes conversávamos sobre esta questão, que somos pessoas muito organizadas, e por isso trabalhar com a Maria Luísa é um prazer. Foi sempre um prazer muito grande trabalhar com a Maria Luísa. Ora bem, esta apresentação não é bem uma apresentação, serão 2 ou 3 palavras para vos aliciar para a possível leitura desta obra. E eu queria talvez começar por vos dizer que tenho da universidade de hoje uma consciência muito crítica. Apesar de nós falarmos tanto do desenvolvimento da universidade, e não há dúvida nenhuma que se dá um notável crescimento de alunos, nomeadamente da pós-graduação, dos mestrados e dos doutoramentos, eu não tenho a ideia, e estou a referir naturalmente ao caso português, não tenho a ideia que nós estejamos a passar por um período bastante significativo da vida das universidades. Constantemente em Portugal se fala da crise das universidades, que penso que de resto existiu sempre. Eu que sou um historiador da universidade também, digo sempre que a universidade está sempre em crise, e às vezes digo assim também, felizmente, que ela está sempre em crise. Mas penso que efetivamente este tempo que passa é um tempo de crise. E é um tempo de crise, como eu também costumo dizer, sem qualquer piada aos meus queridos colegas de Bolonha, até porque eles sabem porque é que eu digo isto. Isto é um capítulo de uma obra que vai ser publicada em inglês e que eu escrevi, esse capítulo. É uma crise sob o siglo de Bolonha. Penso que, efetivamente, esta lógica bolonhesa da declaração, não da declaração, porque a declaração é algo de muito interessante mesmo, mas de todo o processo de Bolonha, o que é muito diferente, há uma diferença muito grande entre a declaração de Bolonha e o processo de Bolonha, mas realmente este processo de Bolonha, digamos, veio trazer vícios profundos na história da Universidade Europeia. E vícios que, curiosamente, não são trazidos por Bolonha, pela Itália ou por Portugal, mas são comandados de fora
são comandados por toda uma lógica anglo-saxónica, de uma lógica, lá está, de uma palavra que para mim é sempre uma palavra perigosa, uma palavra de globalização, um conceito, aliás, há novos conceitos. Hoje nós estamos constantemente a assistir ao aparecimento de novos conceitos que encobrem uma lógica neocapitalista, neoliberal, porque acho que, para além do conceito de globalização, conceito viciado, conceito que no fundo é o responsável em grande parte pela deslocalização das empresas, por não haver fronteiras, mas por não haver fronteiras em sentido mais negativo, e que é a causa do próprio desemprego generalizado que nós nos deparamos. Nós como homens de cultura, temos palavras muito mais ricas, e uma velha palavra que é a palavra cosmopolitismo, cidadão do mundo. Nós somos cidadãos do mundo, é nesse sentido que nós devemos lutar. Eu fiz parte, desde 1988, do movimento chamado da Europa Cultural, que aliás partiu em grande parte de Itália, que se estendeu à Espanha, à França, a Portugal, mas que não teve quaisquer consequências, porque o que estavam interessados, naturalmente, era numa outra lógica, numa lógica económica que gerou todo este pânico financeiro de que realmente se está a sentir em todo o mundo, como os meus amigos todos veem. Eu digo isto como universitário, estou a dizer isto como universitário e como homem de cultura. E quando digo isto, isto é alguma relação com o livro, apesar de não parecer, é uma introdução, há uma certa reflexão que eu quero fazer, mas isto tem que ver na perspectiva de que um dos vícios que a universidade hoje tem é toda uma espécie de autoritarismo burocrático. Nós vivemos em Portugal numa lógica de autoritarismo burocrático nas universidades e no ensino em geral. É papéis para tudo, estamos sujeitos constantemente a uma fiscalização, a uma avaliação e realmente, e por outro lado, não se faz uma fiscalização e uma avaliação naquilo que se deveria fazer, que é relacionado com os conteúdos científicos. Fala-se de uma avaliação e de uma fiscalização relativamente à forma e não ao conteúdo. Esta é a grande questão. Temos de resto discutido isso. Nós, o grupo português, tem discutido essa questão por várias vezes. A questão dos plágios começam a aparecer em Portugal, em doutoramentos. Já houve doutoramentos anulados, vários doutoramentos anulados, plágios nos pós-doutoramentos, inclusive nas chamadas provas de agregação. Quer dizer, nós estamos num tempo difícil. Por conseguinte, nós temos que ter consciência que estamos num tempo em certos aspectos positivo e em certos aspectos negativo. Ora bem, eu queria, porque é que eu digo isto? E digo isto por uma razão muito simples. Porque sem burocracias, como declarou ali a minha querida colega Maria Luísa, sem burocracias, sem realmente originar, sem ser necessário um encontro formal de professores, como em tempos aqui houve nesta sala. Eu participei aqui de um encontro de professores, de investigadores brasileiros e portugueses, chamado Agenda para o Milénio, em que estava a dimensionar a investigação para o milénio. E, inclusive, originou umas atas. E daí saiu alguma coisa, para além dessas atas, não saiu nada, absolutamente nada. Quer dizer, nós encontramos muitas vezes aqui uma lógica formal. Nós estamos sempre embaraçados numa lógica formal e esquecemos muitas vezes o conteúdo, esquecemos efetivamente esse conteúdo fundamental, o desenvolvimento científico em si, e escreve muita coisa, mas o que é que vale essa muita coisa ou não? É isso que eu penso que era importante. Ora bem, realmente, como disse a Maria Luísa, realmente este encontro que supõe a presença da Universidade de Bolonha, do Departamento de Estudos Históricos da Universidade de Bolonha. Aqui, o Departamento de História, de alguma maneira, embora numa área mais restrita, dirigida por minha colega Maria Luísa Tucci Carneiro. E o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra
conseguiram, sem nada, sem burocracia nenhuma, apenas como encontro de cavalheiros, fazer realmente uma série de colóquios, que são 6 efetivamente, se eu não me engano também, mas são 6, e eu gostaria até de dizer isto, só para ficarem com uma ideia um pouco melhor. O primeiro encontro dá-se em novembro de 2005, em Bolonha, il corporativismo in una prospettiva storica comparata, il caso italiano, portuguese e brasiliano. Depois dá-se em novembro de 2006, na Universidade de São Paulo, Intolerância em tempos de fascismo. O terceiro encontro, novembro-dezembro de 2007, que é Estados autoritários e totalitários e suas representações, deu-se em Coimbra, é o primeiro que se realiza em Portugal. Logo a seguir continua a haver outro em Portugal, mas na ilha de São Miguel dos Açores, numa pequena terra chamada Ribeira Grande, uma pequena cidade chamada de Ribeira Grande. Autoritarismos, totalitarismos e respostas democráticas, de ideologias, programas e práticas. O quinto encontro realizado em Itália, Bolonha, tra 2 crisi, urbanizzazione, mutamenti sociali e cultura di massa tra gli anni 30 e gli anni 70, exatamente em Bolonha, e daí surgiram atas publicadas. O Matteo Passetti coordenou exatamente os projetos corporativos, a Luísa Tucci Carneiro e o Federico Croce, que sendo italiano é também um pouco brasileiro, os tempos de fascismo, que aliás pudemos apresentar em Coimbra, numa boa apresentação na livraria Bertrand. Eu e a Heloísa Paulo coordenámos os Estados autoritários e totalitários e suas representações, e o Carlos Cordeiro, que coordenou este último volume, que é este exatamente que aqui está, Autoritarismos, Totalitarismos e Respostas Democráticas, que foi publicado simultaneamente em Coimbra e Ponta Delgada, no Centro de Estudos Gaspar Tortuoso da Universidade dos Açores e o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, a que nós todos pertencemos. Ora bem, houve uma certa intenção, gostava de eu dizer isto, houve uma certa intenção em que este colóquio se realizasse nos Açores, nas ilhas dos Açores, que são as ilhas mais bonitas do mundo, gostaria de o dizer com este meu sentido, com esta minha ligação profunda aos Açores. São das ilhas mais bonitas do mundo, que vos aconselho todos a ver. As 9 ilhas são de uma beleza deslumbrante. Mas a ideia fundamental foi esta. Era que, na verdade, conceder uma certa importância a uma pequena região, uma região autónoma. Nós temos 2 regiões autónomas, a Madeira e os Açores. Era uma pequena região, uma universidade colocada numa ilha, ou melhor, em 3 ilhas, porque ela está distribuída por 3 ilhas, a Ilha de São Miguel, a Ilha de Faial e a Ilha Terceira, pois era fazer esta concessão. Como de resto, eu queria agora salientar este aspecto que me parece importante. Neste colóquio, pela primeira vez, teve também um colega que sai fora deste esquema, deste triângulo, que é exatamente o meu colega que ali está, Alberto Pena Rodrigues, que é galego, um galego também muito português, muito relacionado connosco, e vamos realizar o próximo colóquio exatamente em Pontevedra. É esta a nossa ideia de realmente estender este espaço de discussão, de diálogo e de reflexão que foi aberto com esta esplêndida conferência do meu colega e amigo Alberto de Bernardo. Ora bem, eu pouco mais direi, apenas chamar-vos a atenção para este aspecto. O meu colega Carlos Cordeiro não pôde estar presente por razões profissionais
motivadas lá está, por toda a burocracia universitária que hoje existe. Também existe na Universidade dos Açores. Reparem bem, existe também na Universidade dos Açores. Não é só numa grande universidade como é Coimbra, ou a Universidade do Porto, ou a Universidade de Lisboa, mas também em pequenas universidades, cada vez há maior burocracia e há menos professores. Reparem bem, porque em Portugal aquilo que nós separamos é mais alunos, mas menos professores. Reparem bem, menos professores, que este é que é um ponto fundamental, e os meus colegas que estão no ativo, que eu já estou aposentado felizmente, podem confirmar aquilo que eu estou aqui a dizer. Perdendo-se inclusivamente alguns que estão aqui presentes, excelentes investigadores, que poderiam ser excelentes professores, que podiam desenvolver a universidade e que realmente o único lugar onde se encontram, onde se refugiam, é nestes cantos que são os nossos centros de investigação, felizmente ainda apoiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Mas dizia eu então que o meu colega Carlos Cordeiro não está presente, eu fui obrigado a dizer aqui duas palavras, porque era ele que deveria dizer, mas só chama a atenção para o facto de haver 28 comunicações aqui. Estão aqui 28 comunicações. Repare-se, 10 comunicações, mais ou menos, isto não é muito estanque, mas 10 comunicações que têm sobretudo que ver com a questão do autoritarismo, totalitarismo. Reparem, estas questões, autoritarismo, totalitarismo, aliás, foi aqui que nós começámos, foi por aqui que nós começámos, e continuamos a abordar estes problemas. Umas 7 comunicações, peço-vos desculpa se na soma, se tiverem ocasião de fazer a soma, não dá 28, mas realmente são mais ou menos 7 comunicações já sobre questões da oposição aos autoritarismos. Aliás, a minha própria comunicação assim é mais da oposição, a oposição aos autoritarismos, totalitarismos, mais outras questões, outras comunicações que versaram um pouco sobre a relação entre o poder autoritário e a oposição, colocar os dois problemas, até que ponto é que realmente há determinadas instâncias que estão um pouco primeiro ligadas aos sistemas autoritários e depois se transferem para o âmbito da oposição. Há algumas comunicações, já nem vou dizer números, mas mais sobre questões teóricas relacionadas com este problema, exatamente, autoritarismo, totalitarismo, oposição, construção da democracia. Lá está, exatamente, este nosso colóquio tratou muito este problema da construção da democracia, começa a tratar deste problema, e realmente até entre uma das comunicações que trata das questões da formação das democracias, há uma até sobre a questão do Timor-Leste, do nosso Timor, que efetivamente se transformou numa democracia. Aliás, o primeiro-ministro acaba de ser doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra, o que é significativo, como podem calcular. Ora bem, gostava de salientar, para finalizar, que estas comunicações são todas em português, com uma exceção. O resto são todas em português. Houve a intenção de as traduzir. Os colegas italianos, sobretudo ali o nosso querido amigo Alberto Bernardi e o Passetti, está aí alguns que eu já não o vejo, tiveram o cuidado de arranjar uma boa tradutora. Eu já tive ocasião, primeiro tive alguma dúvida e algum receio, mas lendo alguns artigos percebi que a tradução é boa, é uma boa tradução. Não quer dizer que não tenha os seus erros, com certeza, a tradução é sempre complexa, eu tenho sempre muito medo de traduzir e de me traduzirem, para inglês sobretudo, que não sei inglês suficientemente para saber se as coisas estão bem traduzidas, vejo-me aflito com isso, porque é um problema grave, complicado, mas penso que estão bem traduzidas,
por conseguinte, é um livro quase inteiramente em português, por interesse e por gosto dos próprios italianos. Quer dizer, os italianos, nós temos feito um pouco dentro desta nossa lógica pluricultural, que esta que é a lógica pluricultural, temos considerado que, na verdade, as nossas revistas, nós no 620, no Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, temos uma revista chamada Estudos do século XX, as nossas revistas ou as nossas publicações podem aparecer em qualquer língua. Não damos nenhuma prioridade especial ao inglês, que aparece uma espécie como língua dominadora hoje. Se querem apresentar em italiano, apresentam em italiano. Se querem apresentar em francês, apresentam em francês. Se querem apresentar em alemão, apresentam em alemão. Não damos qualquer prioridade especial, não temos o cuidado de fazer traduções todo para inglês, realmente para inglês ver, ou para português ver, ou coisa que valha. Não temos esse sentido, pelo contrário, temos o sentido até de dar um sentido pluricultural e plurilinguístico às nossas publicações. Mas neste caso concreto, os nossos colegas italianos gostaram de ser traduzidos para português. Foi interessantíssima esta sua posição, achei muito interessante. Aliás, só me apercebi dela um pouco posteriormente, porque o meu colega Carlos Cordeiro é que coordenou este volume, e foi uma boa tradução. Francamente, é mesmo uma boa tradução. Ora bem, eu não tenho a dizer mais nada, só agradecer a colaboração dos 28 investigadores que entraram neste livro e mais alguns que fizeram as suas comunicações, mas infelizmente não puderam apresentar as suas comunicações por razões pessoais ou profissionais. Por conseguinte, agradecer aos colegas que colaboraram neste livro, em meu nome e em nome do Carlos Cordeiro, no nome do 620 e da Universidade dos Açores, do Centro Gaspar Cultuoso. Quero agradecer a vossa presença e, de alguma maneira, pedir-vos para lerem esta obra. É difícil fazer isto. Porquê? Porque nós não pudemos trazer, a obra acabou praticamente agora de sair e nós não trouxemos volumes nem para vender, trouxemos apenas os volumes dedicados aos colaboradores brasileiros. Mas eu gostava que soubessem que o 620 tem um site, se puserem 620 é com C, não é um 6 de algarismo, é Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. Se pedirem ao 620, ser-vos-á enviado, porque ela só agora é que vai ser distribuído pelas livrarias e ainda temos, como todos sabemos, este grave problema das relações editoriais com o Brasil e de relações de distribuição livreira com o Brasil, que ouvi dizer agora que a imprensa da Universidade de Coimbra está a tentar superar, no caso da imprensa da Universidade de Coimbra, está a lançar os livros para cá, que acho muito interessante, e peço também aos brasileiros que façam o mesmo, porque a coisa mais triste que eu tenho é chegar a uma livraria portuguesa e não encontrar livros brasileiros, e a Maria Luísa sabe disso. É o grande problema que nós temos. De maneira que eu gostaria que realmente pudessem ler este livro e, se realmente quiserem ter ocasião de o pedir, se tiverem possibilidade, têm sempre possibilidades de o pedir para o 620, e se forem a Portugal também vão encontrar depois nas livrarias. Muito obrigado a todos.